A gente continua agora a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio de Janeiro. A gente está ao vivo no site da CNN Brasil, no nosso canal no YouTube, aqui no 360. Estamos ouvindo, então, os candidatos ao Palácio da Guanabara. Nas semanas anteriores, a CNN ouviu candidatos aos governos do Rio Grande do Sul e Distrito Federal. E ainda, nas próximas semanas, nós vamos falar com os candidatos dos estados em Minas Gerais, Amazonas, Bahia e São Paulo. A emissora convidou até 4 candidatos por estados. Eles foram chamados, então, para essas sabatinas. As regras foram previamente acertadas com todas as assessorias. Para essa semana, então, a gente aqui fala com o time do Rio de Janeiro. 3 candidatos. Os nomes foram definidos com base no agregador da Locomotiva, que está com a gente na CNN. A gente tem aqui, então, ontem nós ouvimos Cláudio Castro, do PL, que pelo agregador tem cerca de 21 pontos percentuais. Agora nós vamos ouvir o principal opositor até o momento de Castro, Marcelo Freixo, cerca de 17 pontos percentuais. Rodrigo Neves, do PDT, será o entrevistado de amanhã. Ele pontua 5 pontos percentuais. A gente traz para vocês também aí o que tem de saldo de brancos, nulos e indecisos, ainda muito alto, 39%. Bom, vamos ouvir então os nossos entrevistados dessa semana. Vamos conhecer melhor Marcelo Freixo. Ele é deputado e agora busca a eleição para o governo do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo é um deputado com histórico forte de atuação no campo da esquerda, no campo progressista. Ele fez carreira no Rio de Janeiro trabalhando contra as milícias, se notabilizou por ter presidido a CPI das milícias, que investigou o avanço das milícias no estado do Rio de Janeiro. Hoje ele é filiado ao PSB e faz uma guinada ao centro, tentando levar a eleição. Vamos dar uma olhada no perfilzinho que a gente separou para vocês. Marcelo Ribeiro Freixo tem 55 anos e nasceu em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. É professor formado em História pela Universidade Federal Fluminense. Foi filiado ao PT, PSOL e está desde o ano passado no PSB. Na vida política, Freixo foi eleito deputado estadual por 3 mandatos até ganhar a eleição para deputado federal em 2018 pelo PSOL. Antes disso, foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro 2 vezes, em 2012 e 2016, e a prefeito de São Gonçalo em 1996. Concorre ao governo do estado do Rio pela primeira vez. Gente, assim como ontem, a entrevista vai ter duração de 20 minutos. Eu faço as perguntas ao lado dos meus colegas cariocas com mandato para falar sobre a política do Rio de Janeiro, a Renata Agostini e o Leandro Rezende. Cadê Marcelo Freixo? Traz o candidato para cá. Oi, deputado, tudo bem? Vou tentar. Ontem eu não me saí muito bem nessa tarefa, né, de esquecer o histórico, chamar de candidato, não de deputado. Vou me vigiar aqui. Eu quero agradecer sua presença no CNN 360, sua atenção em falar com o nosso telespectador, responder as nossas perguntas. Eu vou iniciar aqui, não vou descontar do seu tempo a minha primeira pergunta, mas começo... Fiquei muito surpresa e registrei essa surpresa diversas vezes aqui no noticiário pela aliança, né, a espécie de mimetização que o senhor conseguiu fazer no Rio de Janeiro da aliança Lula-Alckmin com Marcelo Freixo e César Maia. Muita gente que acompanha sua trajetória desde lá de trás estranhou. Esse é o maior gesto que o senhor já fez ao eleitor de direita. E a minha pergunta, né, essa combinação de água e óleo que vem para a eleição, ela vai dar certo na gestão? O que é que essa dupla tão diferente em caminhos aí ao longo de toda uma trajetória política vai oferecer em comum para o Rio de Janeiro? Seu tempo começa agora. Daniela, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o Leandro, com a Renata, estar aqui na CNN. Um grande abraço para quem está nos assistindo. E olha, dizer que essa aliança que nós fizemos no Rio é a maior aliança que esse campo progressista já fez na história do Rio de Janeiro. Isso mostra responsabilidade, mostra maturidade e mostra um diálogo com a realidade que a gente está vivendo. O Rio de Janeiro hoje tem a maior taxa de desemprego do Brasil, né? A média brasileira hoje está em 11%, a do Rio de Janeiro está em 14%. Nós perdemos quase 700 mil empregos nos últimos anos. A gente tem diversos territórios tomados pela milícia e pelo tráfico.
Nós temos mais de 3 milhões de pessoas hoje precarizadas e mais de 1 milhão de pessoas desempregadas. E a fome voltou à realidade do Rio de Janeiro. É este cenário que a gente precisa virar. É esse cenário que a gente precisa mudar. A gente precisa colocar o Rio de Janeiro de pé. E a gente tem 5 governadores presos na história recente do Rio de Janeiro, gerando uma crise política que tem desdobramento social e econômico. Então, quando a gente olha para esse Rio de Janeiro, a gente olha com responsabilidade. Por isso a gente conseguiu fazer a maior aliança que esse campo já fez. Isso é muito importante, porque ninguém vai ganhar uma eleição sozinho e muito menos governar sozinho. Essa eleição é a mais importante da história do Rio de Janeiro. A gente precisa trazer o emprego de volta, precisa trazer a paz de volta, precisa trazer prosperidade, precisa dar oportunidade a esse povo. Então, quando eu vou junto com César Maia e com 8 partidos, dizendo estamos prontos, e não é uma aliança, Daniela, só com partidos. A gente tem uma aliança na sociedade civil. A gente foi capaz de juntar setores da sociedade civil que em momentos anteriores não estavam juntos. Então, quando a gente tem uma Esther Dweck, economista, a Laura Carvalho, junto com Armínio Fraga e com Marcelo Trindade, a gente mostra que está uma maturidade capaz de dizer, olha, nós podemos ter alguma diferença, mas o que a gente tem em comum, que é salvar o Rio de Janeiro e colocar ele de pé, é mais importante. E por isso vai dar certo. Eu compreendo, o senhor detalhou aí, a ideia é uma espécie de uma frente ampla. Ok, no papel está funcionando muito bem, mas eu quero entender na prática. Na prática, o que a gente teve? O senhor surpreendeu o país, eu diria não só o Rio de Janeiro, a dizer que mudou de ideia e não defende mais a legalização das drogas. Um ponto fraco para a sua candidatura, segundo as pesquisas, é segurança pública. O Carioca, apesar do senhor ter chefiado a investigação sobre as milícias, acha que o senhor, o eleitor do Rio, não só o Carioca, né, do estado do Rio, acha que o senhor não lida bem com polícia, ou apesar de ter chefiado, ou porque chefiou. Quantas concessões o senhor está disposto a fazer, né? Assim como a recuar de pautas que são históricas para o senhor e para o seu campo, para o campo que o trouxe até onde o senhor está hoje? Daniel, não há recuo, há uma mudança de opinião. E as pessoas podem mudar de opinião porque o mundo se transforma. Eu estou há mais de 1 ano e meio conversando, principalmente com as famílias mais pobres, nos lugares onde tem muita morte, onde tem muita violência, onde tem desemprego. E foi a partir da capacidade de escutar essas pessoas que eu mudei de opinião. A gente não tem uma estratégia eleitoral, não se trata disso. Se trata de uma mudança de opinião. O que pode acontecer a partir de escutar as pessoas, principalmente as mais simples, é que esta é uma opinião que eu mudei, com muita convicção e com muita tranquilidade. O César Maia votou em mim em 2016 nos 2 turnos, no primeiro e no segundo turno. Então não é tão estranho para quem conhece a história política do Rio de Janeiro, a gente está junto. Foi um excelente prefeito por 3 mandatos e há um reconhecimento. A gente tem uma liderança hoje colocada no Rio de Janeiro que é capaz de mudar essa história. A minha relação com a boa polícia é ótima. Aliás, o Pinheiro Neto, que comandou a Polícia Militar, que comandou o BOP, é um dos coordenadores do meu programa de segurança pública, junto com o Coronel Robson e com diversos policiais civis. Eu enfrentei o crime organizado como ninguém enfrentou dentro do parlamento. Eu chefiei, eu presidi uma CPI que investigou a milícia. Quando a gente investiga uma milícia em 2008, a gente investiga um crime organizado capaz de matar, capaz de dominar territórios. E esta CPI que eu presidi prendeu todos os líderes de milícia. Todos os líderes de milícia em 2008. Foram mais de 240 líderes de milícia presos, entre eles deputados, vereadores. Não foi o segundo escalão que a gente botou na cadeia. E foi um momento onde a gente trabalhou junto com a polícia, junto com o setor de inteligência, junto com o Ministério Público. Aliás, foi um raro momento onde a política e a polícia trabalharam para combater o crime de forma organizada e planejada. Mas o senhor veja que o resultado não foi duradouro, né? Não foi perene. A milícia hoje controla áreas imensas no Rio de Janeiro, isso é atestado por pesquisa, inclusive. A gente acompanha como a milícia conseguiu entrar desde a prestação de serviço que deveria ser feita pelo Estado até a questão da segurança pública. E eu não digo isso levantando a bola, eu digo pelo contrário. O senhor fez um trabalho, mas ele não foi suficiente para conter o avanço dessas organizações criminosas no Rio de Janeiro. Mas é por isso que eu vou ganhar a eleição para governador, para fazer como governador os que os governadores anteriores, inclusive o atual, não teve coragem de fazer. Porque pela CPI eu era um deputado. A gente, na CPI, deu material suficiente para o Ministério Público e a Polícia Civil prender os milicianos. Agora, tirar o poder econômico da milícia, fazer a regulação das vans, tirar o domínio do gás, tirar o domínio da internet,
né, fazer uma investigação e uma qualificação técnica da polícia, tinha que ser o governador. E nenhum dos governadores anteriores, nem o Witzel e o Cláudio, tiveram coragem de fazer. Nós tivemos. É por isso que a gente tem que ganhar a eleição para governo, para mudar essa realidade da segurança pública. Deixa eu trazer primeiro as damas, né? Eu chamo ela aqui de minha dama de copas, candidato. Renata Agostini, vem para cá. Candidato, boa tarde. Vou seguir nessa questão da legalização das drogas, mas com o viés de como isso afeta ou não a segurança pública de fato. Dani explorava com o senhor o aspecto da acomodação do discurso, eventualmente numa guinada ao centro. Mas o fato é, um dos aspectos que são colocados por quem defende a legalização é que, da forma como está hoje, a polícia vai enxugando o gelo, né? A gente não chega a lugar nenhum. Essa mudança de opinião do senhor, de que forma ela se expressa numa política mais eficiente para, de fato, combater essa situação que temos histórica no Rio, né? De operações que não dão certo, uma política em relação a drogas e às comunidades que simplesmente não funciona. O quanto defender que se mantenha como está, do jeito que está, vai contribuir para isso? Não, perfeito, Renata, excelente pergunta. O governo Cláudio Castro é uma tragédia na segurança pública. Tragédia na segurança pública. Por isso que eu estou defendendo que segurança pública tem que ter dois braços. Um braço é a polícia eficiente. É uma polícia bem treinada, é uma polícia equipada, é uma polícia que utilize tecnologia, é uma polícia com condições de trabalho adequadas que não tem hoje. Hoje um policial civil do Rio de Janeiro ganha R$12 de ticket de refeição e não tem condições de tratar da sua saúde. Eu vou fazer um plano de saúde para a Polícia Civil. Há uma defasagem enorme de policiais civis. São 8 mil policiais civis só ao todo. Uma defasagem de mais de 10. Nós vamos corrigir esse déficit. Vamos dar condições da Polícia Militar ser treinada, capacitada e controlada. Então tem uma interferência, tem uma ingerência, tem um investimento na polícia que precisa ser feito que até hoje não foi. Hoje a polícia é utilizada politicamente pelo governador. E ao mesmo tempo um braço social. É o bairro Prosperidade. É isso que nós vamos fazer. Esse bairro Prosperidade segue o modelo de que eu fui visitar no México, também bem sucedido em outros lugares como Medellín e Bogotá. Investimento social nas áreas pobres, com biblioteca, com esporte, com área de lazer para a família, com centro de capacitação e formação profissional para as mulheres e para as mães integradas à escola. Segurança pública é polícia bem treinada e eficiente. E investimento social nas áreas que mais precisam. É isso que o Rio de Janeiro nunca teve por nenhum desses governadores. Réplica, Rê. O quanto isso difere do que o senhor fala da política que se mostrou, né, errática da UPP ou até do Favela Bairro lá atrás de César Maia? O Favela Bairro foi um projeto da prefeitura, que não tem ingerência sobre a polícia, né? E o Favela Bairro foi muito bem sucedido enquanto um projeto de moradia. Mas é um aspecto de colocar o lado social que o senhor fala, da ponte, de ocupar esses espaços, que é a mesma lógica da UPP, por isso trouxe o projeto do César Maia. Claro, o investimento social é decisivo, o Estado não pode ser ausente. Eu sou professor, fui professor por 20 anos em sala de aula. Eu sei perfeitamente a capacidade que uma sala de aula tem de disputar a vida de um jovem e de uma criança. Eu sei o quanto uma escola de tempo integral, uma escola com um bom café da manhã, um almoço, um café da tarde, um professor bem formado pode mudar a vida de uma criança. Eu vi muita criança ter a vida transformada, recuperada, ganha, podendo viver seu sonho, construir seu sonho dentro da sala de aula. Eu sei o quanto faz falta nas áreas mais pobres ter a presença do Estado, com assistência. Por exemplo, nós vivemos 2 anos de pandemia. Nesses 2 anos, eu tive uma agonia muito grande que é ver as crianças não aprenderem nada. Nossas crianças não aprenderam nada na pandemia. Agora, com esse dinheiro do escândalo do CEPERJ, que vocês noticiaram, né? Esse dinheiro que o Cláudio Castro pagou para fazer pagamento de fantasma, que é fazer campanha, né? Em cabo eleitoral, 51 milhões foram desviados da educação. Com esse dinheiro, eu pagaria estudantes universitários que estão se formando ou acabaram de se formar e transformaria em explicadores universitários. A gente pegaria 5 mil estudantes, isso custaria um pouco mais, 32 milhões de reais, bem menos do que os 50 milhões desviados pelo Cláudio Castro da educação para pagar fantasma, e a gente colocaria eles para darem aula depois do horário e recuperaria o tempo perdido dessas crianças. A gente não pode deixar nenhuma criança para trás, Renata. A gente tem que olhar para essas crianças e dizer que a gente vai recuperar essa aprendizagem. E isso é barato, basta ter vontade política. O investimento social reduz violência. Isso já deu certo em vários lugares do mundo. Deixa eu trazer o Leandro Rezende para essa nossa conversa. Leandro, vem para cá.
Valeu, Dani. Candidato, eu vou trazer o tema um pouco para a política, sair da segurança, porque há uma hora atrás o Marcos Uchoa, candidato a deputado federal do seu partido, desistiu de concorrer, criticando o presidente da sua legenda, candidato ao Senado, Alessandro Molon. Está acontecendo no PSB, seu partido no Rio de Janeiro, uma saída de candidatos que estão reclamando muito da gestão do fundo partidário. O senhor falou muito sobre a aliança de partidos que construiu, mas o Molon insistiu contra o PT em manter a sua candidatura. O senhor faz campanha com o Siciliano e também com o Alessandro Molon. Qual que é a avaliação que o senhor está fazendo agora desse momento? O partido está perdendo candidatos importantes. Que PSB que vai para as urnas nesse ano? O PSB que vai para as urnas é o que vai ganhar a eleição para governador e que foi capaz de fazer uma ampla aliança com 8 partidos. O Marcos Uchoa é um grande amigo meu, estará na minha campanha, estará no meu governo, trabalhando. Eu não consegui assistir porque estava aqui, vindo para cá, mas sei da desistência dele por falta de estrutura e de condições. Lamento demais, é um grande amigo, é uma pessoa que eu queria ver eleita porque, sem dúvida alguma, seria bom para o Parlamento, seria bom para o Congresso Nacional. Ainda não conversei com ele, vou conversar, mas ele estará no nosso governo dentro da nossa equipe de governo com certeza absoluta. Mas o PSB, quem responde por ele é o presidente, mas o PSB evidentemente está forte pela aliança que foi capaz de fazer. Réplica, Lê. Queria já colocar um pouco da sua candidatura também e olhar para uma figura que muita gente tem criticado o senhor de ter trazido para montar a sua estratégia de campanha. O Renato Pereira, que foi marqueteiro do PMDB durante muito tempo, foi delatado na Operação Lava Jato, depois inocentado, está trabalhando para o senhor. Seus adversários estão dizendo que as suas mudanças, que o senhor disse aqui que são mudanças de opinião, são atribuídas a esse esforço do Renato Pereira de apresentar um novo Marcelo Freixo. Qual o tamanho que o marqueteiro dos governos do PMDB, os quais o senhor foi oposição, sou testemunha disso, qual o tamanho da influência dele na sua campanha, nesse seu reposicionamento ao centro? Não tem reposicionamento, que a gente tem uma mudança de opinião em cima de um tema. O que mudou, Leandro, foi o mundo. Nós temos hoje um presidente da República que manda vocês, jornalistas, calarem a boca. Isso não é normal. E deixa eu dizer em defesa da classe que nós continuamos falando, né? É só para. E deixa eu dizer em defesa da classe, embora eu não possa falar em nome de todos, que continuamos falando, né? Ainda bem, né? Ainda bem que um presidente que tem essa postura não consegue calar a imprensa. Por isso que a gente não vive num tempo normal. E por isso que alianças que antes não tinham sentido de serem feitas, hoje são. Nós temos exatamente isso. Nós temos uma ameaça à democracia. Nós temos uma ameaça à Constituição. Nós temos um presidente que distribui mais armas do que livros. Nós temos um presidente que ameaça a imprensa. Nós temos um presidente que, num debate, ofende uma jornalista mulher. Nós temos uma necessidade de não deixar o Brasil rasgar a Constituição de 88. Nós temos uma crise entre as instituições, fruto de um presidente que não tem a menor condição de governar um país. Nós temos hoje um Congresso que manda, né? Nós temos hoje o orçamento secreto que manda no país. Nós temos um presidente completamente refém do Centrão. Então, isso nos traz uma necessidade política de maturidade, de união, de diálogo. É isso que faz o Lula junto com o Alckmin, que na década de 90 não estavam juntos. Hoje estão. E é uma aliança completamente compreendida, assim como eu, César Maia e todo esse conjunto. Então não é uma mudança de posição, é uma leitura de Brasil, é uma responsabilidade do Rio de Janeiro que está tomado pelo crime, que é governado por uma máfia, e essa máfia tem que ser derrotada. São 5 governadores presos. O senhor... A gente precisa mudar isso, virar essa página. É com essa união que a gente vai fazer isso. O senhor nacionaliza, quando traz o Bolsonaro e cita esse ambiente de ultimato à democracia, né, como se fosse a tônica da eleição, o senhor nacionaliza a disputa que a gente está tratando aqui, que é a do Rio. Mas então, tudo bem. Então, vamos falar sobre os 5 governadores que foram, ex-governadores que foram presos, né? O esquema, o escândalo que levou o Cabral para a cadeia também acabou por braços diversos, mas sim impactando e contribuindo para a prisão do ex-presidente Lula, por exemplo, que o senhor advoga ter sido injusta. A minha pergunta é, o debate sobre a corrupção, o senhor está pronto para abraçar? Por que o senhor vai dizer para o eleitor do Rio, que majoritariamente votou em Bolsonaro em 2018, que a corrupção que condenou o Cabral é diferente do caso que levou o Lula, que é a candidatura que hoje o senhor defende? Daniela, isso é muito fácil, até porque não é a minha opinião, é a opinião do Supremo Tribunal. Não é a minha opinião. O Lula foi inocentado pelo Supremo Tribunal, não foi por mim, né? Quem disse que o Lula é inocente, que ele pode concorrer, é o Supremo Tribunal Federal. As provas foram provas falsas. Houve um julgamento tendencioso. O juiz está sendo condenado.
Sou eu, não. Quem diz isso é o Supremo Tribunal Federal. Então eu tenho muita tranquilidade. O Lula está liderando as pesquisas. Eu fui o deputado que denunciei o Cabral do início ao fim. Eu fui o principal opositor ao Cabral no Rio de Janeiro. A primeira denúncia contra o Cabral no Ministério Público do Rio de Janeiro foi feita por mim quando eu era deputado estadual. O Leandro, que está aqui com a gente, acompanhou muito de perto isso e sabe. Então eu tenho muita tranquilidade para dizer que a minha vida inteira eu combati o crime e combati a corrupção. Por isso hoje a gente tem chance de vencer, por isso hoje a gente faz a maior aliança e por isso a gente está empatado com o governador em primeiro lugar e segundo o Datafolha, no segundo turno a gente já começa a ficar na frente. E hoje à noite vem mais pesquisa, inclusive sobre o Rio de Janeiro. Deixa eu aproveitar, então, que a gente ainda tem 4 minutinhos. Acho que dá tempo de fazer mais um giro. E aí, candidato, eu vou te pedir um favor. Vou pedir para os meus amigos perguntas muito sucintas para o candidato, uma espécie de enxugamento também, para que, se der tudo certo, eu consiga reservar 20, 30 segundos para o senhor se despedir do telespectador e passar a sua mensagem. Vamos ver se hoje a gente consegue. Vem para cá, volto com ela, Renata Agostini. Candidato, paridade de gênero no secretariado. O senhor disse recentemente, se comprometeu a isso, disse que estamos no século XXI, que não dá para pensar diferente. Como falávamos, inclusive, da comparação nacional, é impossível não trazer o fato de que Lula, no debate da Band, foi perguntado sobre isso, no caso sobre ministérios, disse que não ia se comprometer porque poderia passar como mentiroso. Erra o ex-presidente a não fazer um compromisso público como esse? É possível, sim, ter uma meta como essa? Não, é possível. No Rio de Janeiro eu vou fazer. No Rio de Janeiro nós vamos ter um gabinete, nós vamos ter um secretariado paritário. Isso é mais do que... Isso é o século XXI, isso não tem nenhuma razão de não assumir esse compromisso no Rio de Janeiro. Nós teremos paritário, assim como nós vamos no Rio de Janeiro, evidentemente, ter uma política de Estado de combate ao racismo. Isso é decisivo, a gente vive num lugar que é racista, que é violenta, e a gente vai ter isso como política pública transversal. Vem para cá, Leandro Rezende. Estou aqui levando para o Twitter a notícia que achei importante. Lê com você. Candidato, Baixada Fluminense, né? O senhor tem sido ainda criticado pelo que falou no debate da Bandeirantes. Seus adversários têm usado muito isso para sugerir que o senhor não dá atenção à Baixada Fluminense. Vai ter um evento com o Lula por lá e o senhor também já disse que esse evento é uma reação, né? O senhor chegou a usar esse termo. Ao passo que o Cláudio Castro diz que o senhor usa o Lula de bengala. Juntando tudo isso, o senhor está usando o Lula de bengala e para tentar se tornar mais conhecido na Baixada Fluminense? Não, eu sempre fui muito bem votado na Baixada Fluminense, inclusive. A gente tem um trabalho muito anterior na Baixada, inclusive é só olhar nossas emendas. E não há nenhum erro. Na verdade, eu falo da Supervia, a Supervia passa pela Zona Oeste, passa pela Zona Norte e passa também pela Baixada. Não há nenhuma confusão. A Supervia passa por 11 municípios diferentes e corta o Rio de Janeiro na Zona Norte e na Zona Oeste. Eu falava da Supervia, não tem nenhuma confusão, tem muito investimento na Baixada, a Baixada tem que ser prioridade. Nós vamos recuperar o arco metropolitano, nós vamos fazer a Supervia funcionar e tratar as pessoas com dignidade. E para isso a gente vai usar, evidentemente, a força do governo federal, que será com o Lula presidente. Eu vou fazer aqui para o senhor uma pergunta que eu fiz ontem para o Cláudio Castro. O Rio de Janeiro tem... uma parte da população do Rio abraçou a política armamentista do governo Jair Bolsonaro. Eu questionei ao atual governador que disputa com o senhor a preferência do eleitorado nesse momento, se ele considerava que o arcabouço legal era suficientemente forte para evitar, como nós vimos, que armas fossem parar nas mãos do crime organizado, armas legais feitas pelo Exército. Eu tenho certeza que o senhor pensa o contrário, ele diz que quer mais fiscalização, mas que acha os decretos ok. Eu imagino que o senhor não ache que eles são ok, mas quero saber como vai trabalhar para que essa situação seja revertida. Bom, primeiro que tem uma mudança que precisa ser legislativa, né? Bolsonaro fez uma série de decretos facilitando o acesso às armas e o descontrole. Hoje, o Brasil não sabe quantas armas e quantas munições circulam. É fato que a sociedade civil hoje tem mais munição do que todas as polícias juntas, o que não traz segurança para o país, o que não é bom para a polícia. Evidentemente, não é isso que eu quero para o Rio de Janeiro. Eu quero o Rio de Janeiro com uma escola de tempo integral, da primeira infância ao primeiro emprego. Eu quero escola técnica funcionando para gerar primeiro emprego. Eu quero bibliotecas sendo inauguradas e ocupadas pelos nossos jovens. Eu não quero uma quantidade maior de arma para uma briga no trânsito terminar com homicídio, uma briga no bar terminar com homicídio. Não é isso que a gente quer. E mais do que isso, eu queria no finalzinho só fazer uma correção. Ontem o governador esteve aqui dizendo que a oposição votou contra o auxílio de R$600. É falsa informação. O Bolsonaro deu R$200 e fomos nós da oposição que demos o aumento para 600.
para falar a verdade, porque a verdade é sempre o melhor caminho. Havia ali uma pressão para que a oposição, da oposição primeiro para que fosse de R$500 e aí o presidente leva para 600. A gente conta essa história sempre aqui. Mas foi a oposição que colocou nesse valor. Não posso mais deixar o senhor falar. O senhor está colocando o ponto no lugar certo, mas o tempo é o tempo. Marcelo Freixo, candidato do PSB ao governo do Rio de Janeiro. O vice dele é César Maia. Essa foi a segunda das entrevistas que o CNN 360 vem fazendo com os candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada, candidato. Obrigado. Boa sorte e bom trabalho, assim como desejei ao adversário. A gente vai seguir acompanhando.